Fala galerinha, beleza? Professor Romão aqui, como é que vocês estão? Tão bom? Então tá bom. Então vamos lá, agora nós vamos começar a emancipação política do Brasil. O que é uma emancipação política? A emancipação política nada mais é do que a independência do Brasil. Vocês já conhecem há muito tempo por esse nome de independência. Mas como que ela se deu? Como que ocorreu? E aí a gente tem que retornar lá desde os primórdios o que trouxe, né, essa possibilidade e a forma como ela se deu, tá? Ela vai ser diferente das independências que nós tivemos tanto nos Estados Unidos, ok? Quanto nos outros países da América Latina, por causa do que se sucedeu com as invasões napoleônicas lá na Inglaterra. Ah, professor, então tá ligado o governo de Napoleão com a independência do Brasil? Sim, é claro, e nós vamos ver aqui, tá? Mas o fato importante que nós precisamos ver aqui é o seguinte, tá? Que tudo que estava ocorrendo nesse momento, desde as ideias iluministas chegando aqui na América, né, os pensadores iluministas pregando contra a monarquia absolutista, sobre a ideia de igualdade, liberdade, né, o fim do sistema econômico que era o mercantilismo, a independência dos Estados Unidos lá no norte, a independência dos países da América Latina, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, tudo isso foram influências positivas aí para o fim do monopólio, né, da metrópole sobre nós aqui enquanto colônia. Tá? É claro que se a gente for pensar, pegar pontos específicos, qual que foi mais forte dentre eles, né? Eu diria que foi a independência dos Estados Unidos e a independência da América Espanhola. Por quê? Por quê? Ah, professor, não o iluminismo, como eu falei, todos esses são importantes. Mas quando a gente vê um pensamento sendo colocado em prática, é muito mais forte do que o próprio pensamento em si. Tá? No caso dos Estados Unidos, ele demonstrou, não apenas para o Brasil, como para outras colônias da América Espanhola, por exemplo, a possibilidade de se separar da colônia, que era algo tão forte, um monstro tão poderoso ao qual não poderia se libertar. E na realidade, o que demonstrou é o seguinte: precisamos esperar o momento certo. No caso da América Espanhola foram as invasões de Napoleão, que permitiu que, ao invadir a Espanha, né, e depois posteriormente comandando a Espanha, deixassem de lado as colônias. Então eles aproveitaram e se insurgiram. Mas e no caso do Brasil? No caso do Brasil vai ser um pouco mais tardio, porque justamente nós vamos ter a vinda da família real. Enquanto o rei da Espanha decidiu ficar e lutar, o rei de Portugal saiu, fugiu à francesa, né? Fugiu dos franceses à francesa. Por quê? Porque quando ele decidiu não combater diretamente Napoleão Bonaparte, porque principalmente viu o que aconteceu com a Espanha, ele foi escoltado pelos ingleses e veio parar aqui no Brasil. Mas o fato é que todos eles são importantes, todos esses fatos que eu citei anteriormente são importantes, tá? E outra coisa, né, percebendo toda essa movimentação, e ainda mais por causa do iluminismo que estava chegando com força aqui, os colonos percebiam que a colônia brasileira era de vital importância para a metrópole, como vocês podem ver aí. E como isso se confirma? Justamente com a vinda da família real. Então, quando a vinda da família real se concretiza, os colonos percebem e falam: opa, o Brasil é muito mais importante do que até mesmo nós imaginávamos. Continuando, então. Antes de iniciarmos, vamos fazer aí o Organize as Ideias, tá? Vou dar aí para vocês 10 minutinhos, tá? E a gente já faz a correção. Nem isso, 5 minutinhos já tá bom demais, porque é só questões de alternativas, tá? O nosso colega que está aí vai dar
a pausa e 5 minutos depois nós corrigimos, beleza? Bom, agora nós vamos para a correção, né? Tá aqui também, coloquei aqui para vocês e a gente vai corrigir aí. A respeito das conjurações ocorridas no Brasil. Então, voltando um pouquinho aí no que nós já vimos, as conjurações são as revoltas, a tentativa de separação, então nós temos a mineira e a baiana. Uma das suas causas foi o aumento dos impostos pela metrópole. Sim, verdadeiro. O aumento, principalmente, a possibilidade da derrama é que causou, né, a conjuração mineira. Objetivava a separação de Portugal e a implantação de uma república. Sim, queriam se separar de Portugal e implantar uma república. Entre os planos dos integrantes do movimento estava a abolição da escravatura? Não. Eles queriam simplesmente continuar, como era um plano da elite, continuar na exploração, assim como ocorreu na América Espanhola, nos Estados Unidos. A elite promoveu a independência e queria continuar como exploradores do povo mais oprimido. Na Conjuração Baiana, de 1798, tratou-se de uma revolta de caráter social e envolveu representantes das classes mais humildes? Sim, corretamente. Diferente da Conjuração Mineira, que era uma revolta, uma tentativa de independência feita pela elite. Okay? 2. A falta de produtos de primeira necessidade e os altos preços dessas mercadorias podem ser consideradas as causas da conjuração? Sim, principalmente porque estavam dando mais privilégio a vender para a capital da colônia, e com isso estava faltando gêneros. E outra, como somente comerciantes poderiam participar do comércio, aí também deixavam de lado a população nesse quesito de itens de primeira necessidade. Os comerciantes portugueses participaram do movimento porque desejavam o monopólio do comércio local? Não, eles já tinham o monopólio do comércio local. Então a alternativa certa é a C também, 1 e 2 são verdadeiras. Rapidinho aí, é só para organizar mesmo o nosso pensamento, porque a gente vai tratar sobre impostos e reformas sociais e tudo mais, beleza? Que já era uma preocupação anterior à vinda da família real. E a vinda da família real, como que ela vai se dar? Vamos lá? Napoleão Bonaparte, deixa eu até tirar aqui um pouquinho. Napoleão Bonaparte, ele assume o governo e ele começa a promover uma expansão do poderio da França sobre o restante dos países, dos reinos da Europa. E isso vai incomodar muito a Inglaterra. E a Inglaterra, né, se torna a grande inimiga da expansão imperialista de Napoleão Bonaparte, que não consegue invadir a Inglaterra por causa da... Primeiro, era uma ilha, e a sua marinha de guerra era muito forte. Então, não consegue invadir. O que ele decide, então? Fica nessas batalhas, tal, não consegue enfraquecer a Inglaterra, então vamos enfraquecer de uma forma econômica. Vamos enfraquecer a economia da Inglaterra. E aí ele determina o quê? Porque era poderoso, né, um império poderoso, forte, né, então já estamos no Império Napoleônico, né, depois aí do consulado, ele faz um plebiscito, a população coloca ele como imperador, votam e decidem que ele será o imperador, e volta uma espécie de monarquia, só que agora baseado no exército. Ele começa a promover expansões, dominar alguns territórios, mesmo assim não consegue derrotar a Inglaterra, que se torna uma pedra no seu calçado, né? Se torna aí um obstáculo para ele conseguir almejar planos maiores. E ele determina então um bloqueio continental. Ele fala, ó, vocês aqui do continente, não, por isso que é bloqueio continental. Vocês do continente, quem decidir continuar comercializando com a Inglaterra, eu vou invadir e vou dominar o seu território.
Ele dá um ultimato para esses países, para esses reinos. Ele fala, se vocês continuarem negociando com a Inglaterra, se vocês negociarem, eu vou invadir. Certo? E aí nós vamos ter países como a Rússia vai fazer isso, a Espanha e Portugal. Por quê? Porque a França, né? Isso daí vai até um pouquinho além do texto de vocês. A França, ela não tinha, nesse momento, ainda a capacidade de suprir as necessidades, as demandas, não apenas de produzir os produtos que esses reinos necessitavam, como também de comprar a matéria-prima que eles estavam produzindo. Então, a economia desses países dependia do comércio continental, não apenas com a Inglaterra, o comércio como um todo. Só que a Inglaterra era aquela que estava se despontando e comprando bastante e, sobretudo, vendendo bastante dos seus produtos industrializados, o que fazia com que a economia desses países movimentasse também. E Portugal estava muito dependente do comércio com a Inglaterra. E entre ficar falido e enfrentar Napoleão, o príncipe regente, nesse momento, Dom João VI, por que príncipe regente? Porque Dona Maria, sua mãe, que era a rainha, não estava numa condição muito boa, não estava batendo bem os pinos, por isso que era chamada de Dona Maria a Louca, né? Eu acho que a Louca quer demonstrar bem aí o seu problema de sanidade mental. E ele é o príncipe regente, ou seja, ele não é o rei, ele é o príncipe, mas é ele que rege, ele que comanda, ele que administra o reino, no lugar da sua mãe, que está impossibilitada. E como ele é o futuro rei, ele já assume já o comando assim de Portugal. E o que ele decide? Decide continuar. Quando Napoleão começa a invadir, invade Espanha, vai tentar invadir a Rússia e invade Portugal, ele se pirulita para o Brasil. Ele decide para o Brasil, principalmente porque o Brasil era a grande demanda dele. Era a grande preocupação. Só que, na realidade, Dom João VI foi muito esperto, porque ao fazer isso, ele preservou o reino de Portugal, e a gente vai ver isso daí porque mais lá para frente, e preservou também a sua colônia. Porque o rei da Espanha não quis vir para cá, não quis dar outra prioridade, quis defender o seu reino e acabou perdendo. Por quê? Porque ao perceber que a Espanha estava sendo invadida e que seu exército estava sendo movimentado para lá, o que acontece? Os colonos aqui decidem proclamar a independência. Ao vir para cá, né, os colonos, né, brasileiros percebem, né, a força do governo português aqui. Então eles dão um passo atrás. Isso daí, né, até mesmo foi depois escrito por Napoleão Bonaparte nos seus diários, que fala que Dom João VI foi o único que conseguiu enganá-lo. E na realidade, esse pensamento de Dom João VI vai além da questão de enganar Napoleão. Ele também enganou a elite aqui, porque ao vir para cá impediu que ela se tornasse totalmente independente de Portugal. Então vamos lá. Então aqui, ó. Napoleão Bonaparte submeteu a Europa ao seu poderio francês. Okay? Em 1804, Bonaparte intensificou tal projeto por meio de campanhas militares. A Inglaterra, que era a famosa pedra no seu sapato, impedia uma expansão mais livre, né? Acabava atrapalhando muito junto aí com a Prússia, a Áustria, né? Que já eram inimigos desde a Revolução Francesa. E para subjugar os ingleses, decidiu enfraquecê-los da forma econômica e promoveu, como eu falei, o bloqueio continental em 1806, que proibia os estados europeus de negociar com a Inglaterra. Portugal, que era parceira comercial da Inglaterra, não adere, e por isso, né, porque põe em risco a sua situação financeira, então vai ser invadido por Napoleão, que aí ó, coloquei aqui em rosa para vocês verem. Dom João foi o único que me enganou, porque quando chega lá não encontra nem o reino, nem o rei, nem os documentos, nem a biblioteca e nem até os cofres reais foram rapados, até a biblioteca ele trouxe para o Brasil, tá? Que infelizmente foi queimada agora, né, no Rio de Janeiro, que era um dos maiores acervos do mundo. Tinha 2 Bíblias de Gutenberg que foram queimadas, se eu não me engano só existiam 5 no mundo todo.
E o Brasil tinha 2 que foi queimada, salvo engano, tá? E o príncipe regente, para evitar a invasão francesa, organiza sua fuga junto com uma escolta inglesa, que eram seus parceiros, uma manobra inédita ao transferir sua corte para a colônia. Por que inédita? Porque nunca antes um rei esteve na colônia. Tá? Então nunca imaginariam isso. Ok? E Napoleão? Napoleão invadiu a Espanha, aqui dá para ver, né? Colocou o seu irmão para governar a Espanha, ok? José Bonaparte, e aqui demonstra quando o rei Fernando foi aprisionado, ok? Fernando VII. O que causou não apenas a perca do seu reino, depois volta com o Congresso de Viena, ele volta, né, os seus descendentes voltam a governar, então a casa volta a governar a sua dinastia, mas perdeu as colônias, ok? E a fuga, como que se deu? Vamos lá. As forças napoleônicas chegaram, a corte havia partido e a população ficou para lidar com problemas, sem dinheiro, sem nada, lidando. Né? Existem até alguns relatos de que, como eles vieram direto da guerra com a Espanha, chegaram em Portugal já esfarrapados, já muitos dos soldados. As primeiras tropas que chegaram já estavam cansadas, debilitadas, e foram recebidas sem problema nenhum. Dizem que muitos até ajudaram essas tropas francesas aí, que chegaram muitos feridos e tudo mais. E eles até ajudaram porque não tinham o que fazer, né? O rei se pirulitou, o que vai fazer, né? Levou tropas e tudo mais. E partiu então em 1807 do Porto de Belém, em Portugal, 70 navios, 55 deles portugueses, com 16 mil membros da elite, documentos, riquezas dos cofres reais, além das bagagens e animais vivos para alimentação. E desses 70, 15 era para a proteção, eram, como eu havia falado, a frota marítima inglesa era a mais potente nesse momento, né? A marinha inglesa era a mais potente, e por isso 15 deles vinham para a proteção do futuro rei de Portugal, né? Do príncipe regente, da rainha Dona Maria, né? E aqui dá para se ver a nau príncipe real, né? Como era chamada, né? Muito grande, né? Toda pomposa, que era da família real, né, junto com todos os demais aqui já no Brasil, tá? Essa obra pinta já a chegada dele, quando ele está chegando aqui no Brasil. Dona Maria era a rainha de Portugal, mas por uma doença mental, seu filho, Dom João, é que tinha assumido. A Dona Maria, ela, né, a rainha Maria, ela tinha esse problema mental devido principalmente muitas percas, né? Perdeu filhos, marido, morreu muitos parentes dela, ela acabou ficando meio zoada da cabeça. Fazer agora. Conexões da página 42 e 43, ok? Então façam agora que nós já voltamos para corrigir, é para fazer este exercício. Então vai dar a pausa aí e vocês continuem, beleza? Rapidinho aí, 5 a 10 minutinhos e já retornamos. Bom, beleza, vamos continuar então a correção agora. Napoleão Bonaparte, desejando formar um império grandioso, gerou inúmeros conflitos na Europa. Sobre esse projeto expansionista, analisa as afirmativas. 1. O grande inimigo de Napoleão era a Inglaterra, que dominava a economia europeia. Verdadeiro, né? Por causa da Revolução Industrial, foi a primeira a fazer a Revolução Industrial, e tinha um grande, não apenas fornecer produtos, como também um grande poder de compra. Com o objetivo de destruir a economia inglesa, Napoleão Bonaparte invadiu a Grã-Bretanha e destronou o rei inglês? Não, ele não conseguiu, então por isso ele vai tentar uma nova forma.
Napoleão adotou a política ofensiva de destruir a Inglaterra, indiretamente acabando com o lucrativo comércio desenvolvido pelos ingleses, justamente, foi ser chamado de bloqueio continental. Então, letra D, 1 e 3 são verdadeiras. Questão 2. Continuando aqui com o bloqueio continental de 1806. O bloqueio continental determinou a proibição a todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra? Verdadeiro. Acabamos de falar sobre isso. A imposição do bloqueio continental visava a destruição da economia, destruição econômica da Inglaterra, principal reino rival da França. Verdadeiro também. Então, a destruição econômica. Ou seja, eu enfraqueço ele economicamente e com isso eu consigo no mínimo atrapalhar, que ele não me atrapalhe mais, mas também a partir daí conseguir também invadi-lo. Portugal não cessou o comércio com a Inglaterra, verdade, até agora é verdade, né? Apesar de ter uma economia bastante desenvolvida e autossuficiente. Não, ele estava muito dependente nesse momento da Inglaterra. Por isso que ele não cessa o comércio, por isso que ele não para, cessar é parar, por isso que não para o comércio, porque desejava mostrar a Napoleão Bonaparte que não se curvaria aos desmandos do imperador francês, não, é porque ele estava dependente do comércio com a Inglaterra. Então a 3 está errada. 4. A continuidade do comércio com a Inglaterra determinou a invasão de Portugal pelas tropas francesas. Verdade, como ele não parou, os franceses invadiram. Então, alternativa E, 1, 2 e 4 são verdadeiras. Vamos continuar aqui com a correção para terminar. Número 3. De que forma as relações econômicas estabelecidas entre Inglaterra e Portugal influenciaram a vinda da corte portuguesa para o Brasil? Como eu já havia falado aqui, né, essa resposta aqui vocês podem até cortar, não precisa copiar ela toda, né? A Inglaterra e França eram inimigos, né, não apenas inimigos de guerra, como também das suas políticas e econômicos, né? Para enfraquecer, Napoleão determinou o bloqueio continental porque não conseguia invadir a ilha. E aí vem a resposta aqui, ó. A Inglaterra era o principal parceiro econômico de Portugal. Então vocês podem começar a responder a partir da metade aí, tá? Então a Inglaterra era o principal parceiro comercial de Portugal, não apenas para fornecer produtos de necessidade para os portugueses e para a corte, como também porque eles compravam os produtos, sobretudo, da colônia. Por isso a importância do Brasil, porque era uma fonte de renda para os portugueses. E aí, por causa disso, para não enfraquecer a sua economia e não falir, Dom João decide então transferir a sua corte para o Brasil e continuar comercializando com os ingleses de lá. Importante salientar que quando chega no Brasil, antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro, onde ele já tinha determinado que seria a sua corte, né, chegar em Salvador, que era a distância menor ali, então ele chega primeiro em Salvador e de lá ele já proclama a abertura dos portos às nações amigas. Por que isso? Porque quando nós tínhamos o pacto colonial, o Brasil não poderia vender para a Inglaterra. Tinha que vender para os portugueses venderiam para a Inglaterra. Com a abertura dos portos às nações amigas visava privilegiar principalmente quem? A Inglaterra. Então agora os brasileiros iriam vender diretamente para os ingleses ou para qualquer outro reino amigo. França é amigo? Nesse momento não. Tá? Então todas as nações amigas. Então Portugal, não, os brasileiros vão passar agora a vender diretamente para os ingleses e outras nações, o que é um avanço muito importante para o Brasil. Né? Uma das principais reivindicações dos brasileiros é a quebra desse pacto colonial, é a quebra desse monopólio, onde
O Brasil só pode comprar e vender para a metrópole. Agora, não apenas ele pode vender para a Inglaterra, como irá comprar diretamente da Inglaterra. Antes não podia. Eu tinha que comprar de Portugal, que comprava na Inglaterra. Então, a Inglaterra vendia para Portugal e Portugal vendia para o Brasil. Isso também é bom para a Inglaterra. Por quê? Porque agora vai ter menos, né, lucro dos portugueses, porque vai vender diretamente para os brasileiros e com isso ela vai vender em mais quantidades. E nós vamos ver que vai vender mais ainda porque diminui as taxas de imposto, né, das taxas alfandegárias, ou seja, os produtos importados da Inglaterra vão ser os que vão pagar menos imposto, inclusive do que de Portugal. Então, se precisar dar uma pausa aí, terminem de copiar e a gente retoma aqui, tá bom? Bom, continuando, mudanças econômicas, né, políticas e econômicas na colônia. Quais mudanças que vão ocorrer, política e economicamente falando, com a vinda da família real? Vamos lá? Primeiro, a vinda da família real gerou uma série de mudanças, por quê? Porque nesse período a colônia tinha poucos habitantes, tinha muitos escravos. A maior parte da população brasileira nesse momento era escravo, tá? Que viviam no interiorzão, lá nas plantações. As cidades tinham poucas pessoas, né? E também boa parte era escravo. Então, uma base aí de 50 a 60 mil. Com a vinda da família real, né, praticamente 1/3 da população aumenta, ó, porque eu tinha 50 mil e de repente chega 16 mil pessoas vindas de Portugal. A corte trouxe 16 mil pessoas junto com a família real. Então, aumentou aí aproximadamente, tá, 1/3 da população, o que necessitou grandes mudanças na estrutura da cidade, principalmente do Rio de Janeiro. Então, no dia 24 de janeiro de 1808, Dom João passa por Salvador e promove o decreto aqui, ó, grifem bem aí, ó, decreto da abertura dos portos às nações amigas. É um dos principais decretos feitos por Dom João VI. Por quê? Porque ele quebra o pacto colonial, começa a trincar o pacto colonial e agora os produtores e comerciantes que moram aqui no Brasil podem vender e comprar de qualquer outro país, não só de Portugal. Antes eles só podiam comprar e vender de Portugal. Beleza? Continuando. Qual o objetivo? Primeiro, agradar os ingleses, né? Não está aqui no texto, mas agradar os ingleses. Depois, aumentar o comércio colonial e abastecer as cidades e vilas brasileiras, porque com a vinda da família real, precisa de maior abastecimento de produtos vindos, sobretudo da Inglaterra. A chegada da corte foi motivo de festa. Aí, em Salvador comemoraram por 9 dias, né, com uma festa programada aí pelo Conde dos Arcos, né? Então nós temos aqui, ó, um texto falando, né, que as ruas foram atapetadas de areia e ervas aromáticas, colchas de Goa, né, da região da Índia, tremulavam nas varandas, sinos, né, os sinos batiam, né, principalmente nas igrejas. Vai ter a recepção aí do juiz de fora, né, que recebe justamente esse nome, juiz de fora, porque é um juiz que vinha para a colônia para fazer as demandas dos julgamentos e tudo mais, da jurisdição, né? Vereadores da Câmara. Então foi, né, uma grande comemoração com fanfarra, foguetes, né, e até mesmo tiros da artilharia. Então, uma grande recepção de Dom João VI. A preocupação imediata era ser sede do governo português e por isso necessidade de mais mudanças ainda, além da abertura dos portos às nações amigas.
precisava adaptar a colônia, né, para ser sede, mesmo que a princípio pensavam temporariamente, mas ser sede do governo português, do Império Português, né? Além de, é claro, alojar os habitantes que estavam chegando, né? Aqui, né, tem um texto falando sobre, apesar do meio social insípido, né, ou seja, com poucos recursos, a população fluminense era alegre, expansiva, excitável e ruidosa. Submetia-se sem maiores existências à vida custosa e pouco confortável. Os aluguéis eram altíssimos e comia-se mal. A carne de vaca era de má qualidade. A boa manteiga era impostada, ou seja, cheio de impostos, né? E o leite intragável. Só as frutas e os legumes eram abundantes. Além disso, o café era quase tão caro quanto em Lisboa, né? Continua mais ou menos assim, né? O bom café hoje é tipo exportação. Então, mais ou menos, continua a mesma coisa hoje em dia, né? Tudo muito caro, né? E pagamos talvez mais caro do que os produtos produzidos aqui, talvez pagamos mais caro do que os outros países, né? Brasil. Alguns integrantes da elite colonial ofereceram suas casas, como o exemplo aqui de Elias Antônio Lopes, né, que cedeu, um grande comerciante que cedeu a sua casa, ó, dá para ver aí como era grande e imponente, cedeu a sua casa para a família real. Mas outros também cederam para a corte, né? E aqueles que não fizeram foram tomados, né? Tomados pela coroa. Quando chegou aqui, membros do exército pintavam na igreja, teatro, nas grandes casas, né? Pintavam um grande PR de príncipe regente, né? E que já a população já começou a falar, ó, na realidade não é príncipe regente, é ponha-se à rua, né? Já começaram os memes já naquela época, né? Então já deram um outro sentido à sigla, né? Que na realidade aquele que recebia o PR de príncipe regente tinha que vazar porque estava sendo tomado pela corte para abrigar os integrantes, aqueles que vieram, a nobreza que veio junto, né? A nobreza, não só a nobreza, como também os funcionários reais que vieram para formar a nova sede aqui. Bom, vamos parar por aqui, né? Processo de modernização, a gente continua na próxima parte, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!